Eu duvido que você já parou para pensar no que faz aquelas luzes vibrantes dos letreiros de bares, lojas e cassinos brilharem com um vermelho tão hipnotizante. Ou por que um elemento químico descoberto há mais de um século ainda está presente em tecnologias modernas e até nas estrelas do universo. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do neônio, um elemento químico que não só ilumina nossas cidades, mas também guarda segredos cósmicos e aplicações surpreendentes. Neste vídeo, você vai descobrir o que torna o neônio tão especial, como ele transformou a história da publicidade, onde ele aparece no seu dia a dia, e até se ele ainda tem espaço em um mundo dominado pelos LEDs. Então, prepare-se para uma jornada química cheia de brilho e curiosidades. Se você é estudante, entusiasta da ciência ou simplesmente alguém curioso sobre como a química molda o mundo, este vídeo é para você. Vamos simplificar conceitos, explorar exemplos práticos e esclarecer aquelas dúvidas que talvez você tenha desde as aulas de química. E claro, queremos ouvir de você. Já viu um letreiro de neônio que chamou sua atenção? Deixe nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que adora ciência e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? Capítulo 1. O que é o neônio e por que ele brilha? Imagine um elemento tão reservado que quase não interage com nada ao seu redor. Mas quando ganha um pouco de energia, se transforma em uma estrela brilhante. Esse é o neônio, um gás nobre que ocupa o número 10 na tabela periódica. Mas o que faz dele tão especial? Vamos por partes, como um bom experimento químico, e desvendar por que o neônio é sinônimo de luz e fascínio. Primeiro, o básico. O neônio é um gás incolor, inodoro e extremamente estável. Ele faz parte da família dos gases nobres. Aqueles elementos que, por terem suas camadas de elétrons completas, são como os introvertidos da química. Não gostam de reagir com ninguém. Essa estabilidade, chamada de inércia química, é o que torna o neônio tão único. Mas, se ele é tão tímido, como ele consegue brilhar em letreiros que vemos nas ruas? Aqui entra o segredo do brilho do neônio, a excitação dos elétrons. Quando você passa uma corrente elétrica por um tubo cheio de neônio a baixa pressão, os elétrons do gás absorvem essa energia e pulam para um nível de energia mais alto. Só que eles não gostam de ficar nesse estado agitado por muito tempo. Ao voltarem ao seu nível normal, liberam essa energia extra na forma de luz. E no caso do neônio, essa luz tem um tom vermelho alaranjado inconfundível. É como se os elétrons do neônio fossem bailarinos que, ao receberem um empurrãozinho de energia, dançam brilhando no palco. Para tornar isso mais palpável, pense em um canudo cheio de neônio. Se você conectar esse canudo a uma fonte de energia, como uma bateria, o gás dentro dele começa a emitir luz. Esse é o princípio por trás dos famosos letreiros de neônio. Mas cuidado! Não confunda neônio com outros gases, como o argônio ou o xenônio, que também podem brilhar em cores diferentes. O neônio é o rei do vermelho alaranjado, e esse brilho característico é o que o colocou no centro das atenções. Agora, você pode estar pensando: ok, mas isso parece meio complicado. Como eu sei que não estou confundindo conceitos? Um equívoco comum é achar que qualquer luz brilhante em um letreiro é neônio. Na verdade, muitos letreiros modernos usam outros gases ou até LEDs para imitar o efeito. A dica para não cair nessa é lembrar: o verdadeiro neônio sempre tem aquele tom quente e vibrante, quase hipnótico. E se você já teve dificuldade em entender por que gases brilham, aqui vai uma ajuda. Imagine que os elétrons são como balões que sobem com um sopro de energia. E ao descerem, soltam uma faísca de luz. Simples, né? Você sabia que o neônio é tão eficiente em emitir luz que uma pequena quantidade dele pode iluminar um letreiro por anos? Essa eficiência é parte do motivo pelo qual ele se tornou tão popular. Então, agora que entendemos o que é o neônio e por que ele brilha, que tal viajarmos no tempo para descobrir como esse gás saiu do laboratório e conquistou as cidades? Fique comigo, porque a história do neônio é tão brilhante quanto sua luz. E antes de continuarmos, me conta: você já parou para observar o brilho de um letreiro de neônio em uma noite na cidade? Deixe sua experiência nos comentários. E se está gostando do vídeo, dê aquele like maroto e compartilhe com quem ama química. Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 2. Neônio na história. A descoberta que iluminou o mundo. Vamos voltar no tempo, para o final do século XIX, quando a química estava vivendo uma verdadeira revolução. Laboratórios fervilhavam com cientistas curiosos,
E foi nesse cenário que o neônio, um elemento que hoje associamos a letreiros brilhantes, foi descoberto. Mas como um gás escondido na atmosfera chegou a iluminar as maiores cidades do mundo? A história do neônio é uma mistura de ciência, acaso e um toque de genialidade. E eu prometo que você vai se surpreender. Em 1898, dois cientistas britânicos, William Ramsay e Maurice Travers, estavam investigando os gases presentes no ar. Eles já haviam descoberto o argônio, outro gás nobre, e suspeitavam que havia mais elementos desconhecidos por aí. Usando uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz emitida por elementos, eles isolaram um novo gás de uma amostra de ar líquido. Quando o colocaram em um tubo e aplicaram uma corrente elétrica, algo mágico aconteceu. O tubo brilhou, com uma luz vermelho-alaranjada nunca vista antes. Eles ficaram tão impressionados que decidiram nomear o gás de neônio, do grego neos, que significa novo. E acredite, esse nome não poderia ser mais perfeito porque o neônio trouxe algo realmente novo ao mundo, mas a história não para no laboratório. O verdadeiro impacto do neônio veio anos depois, quando, em 1910, o francês Georges Claude percebeu que esse gás poderia ser mais do que uma curiosidade científica. Ele desenvolveu tubos de vidro selados, preenchidos com neônio, que ao receberem eletricidade, criavam letreiros luminosos. O primeiro letreiro de neônio comercial foi instalado em Paris, anunciando uma barbearia, e rapidamente se tornou uma sensação. Imagine o espanto das pessoas ao verem ruas escuras ganharem vida com luzes vibrantes. Era como se a cidade tivesse ganhado um coração pulsante de luz. Nos anos 1920 e 1930, o neônio conquistou o mundo. De Nova York a Tóquio, letreiros de neônio começaram a iluminar cinemas, restaurantes e lojas, transformando a publicidade e a cultura urbana. Pense na Times Square ou nas ruas de Las Vegas. O neônio não era só uma ferramenta de marketing, mas um símbolo de modernidade e energia. Ele deu às cidades uma identidade visual que ainda hoje associamos a glamour e movimento. Você já reparou como um letreiro de neônio parece contar uma história só pelo seu brilho? Agora, um equívoco comum é achar que o neônio sempre foi usado só para letreiros bonitos. Na verdade, no início, muitos cientistas subestimaram seu potencial, achando que gases nobres como o neônio eram apenas inúteis por não reagirem quimicamente. A descoberta de suas aplicações práticas mostrou como a ciência pode transformar algo aparentemente trivial em revolucionário. Se você já se sentiu perdido com a tabela periódica, aqui vai uma dica. Pense nos gases nobres, como os tesouros escondidos da química. Eles podem parecer quietos, mas têm poderes incríveis quando bem explorados. Você sabia que durante o auge do neônio, artistas começaram a usá-lo para criar esculturas luminosas? Isso mesmo, o neônio transcendeu a publicidade e virou arte. Essa capacidade de unir ciência, tecnologia e criatividade é o que torna a história do neônio tão inspiradora. Então, agora que sabemos como ele foi descoberto e conquistou as cidades, que tal descobrirmos onde ele aparece no nosso dia a dia? Spoiler: o neônio está em mais lugares do que você imagina. Antes de continuarmos, quero saber: qual letreiro de neônio famoso você já viu, seja na vida real ou em filmes? Conta pra gente nos comentários. E, se está curtindo essa viagem pela história da química, dê um like, compartilhe o vídeo e se inscreva para mais conteúdos brilhantes como este. Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 3. Aplicações práticas. Onde o neônio está no nosso dia a dia? Agora que sabemos como o neônio brilha e como ele conquistou o mundo com sua luz vibrante, você pode estar se perguntando: ok, mas onde esse gás aparece na minha vida além dos letreiros coloridos? A resposta vai te surpreender, porque o neônio, apesar de parecer um astro exclusivo das grandes cidades, está presente em tecnologias e aplicações que vão muito além do que imaginamos. Vamos explorar como esse gás nobre ilumina, resfria e até detecta coisas no nosso dia a dia, com exemplos que vão te fazer enxergar a química com outros olhos. Primeiro, é claro, temos os famosos letreiros de neônio. Eles ainda são usados em bares, restaurantes e lojas, especialmente por quem quer um toque retrô ou artístico. Cada vez que você vê um letreiro brilhando com aquele vermelho alaranjado característico, é o neônio em ação, funcionando dentro de tubos de vidro que podem durar décadas. Mas aqui vai uma dica para não cair em um equívoco comum. Nem todo letreiro brilhante usa neônio. Muitos usam outros gases,
como o argônio com mercúrio, para criar cores diferentes, ou até LEDs para imitar o efeito. Aquele tom quente e único, porém, é a assinatura do neônio. Então, da próxima vez que você passar por um letreiro, observe bem. Será que é neônio de verdade? Mas o neônio vai muito além da publicidade. Você sabia que ele é usado em lasers? Isso mesmo, o laser de hélio neônio, conhecido como ReNe, é um dos mais comuns em laboratórios e até em equipamentos do dia a dia, como leitores de código de barras em supermercados. Esses lasers emitem uma luz vermelha precisa, perfeita para alinhar instrumentos, realizar experimentos científicos ou até ajudar em cirurgias de precisão. Pense nisso. Quando você passa suas compras no caixa, o neônio pode estar ali, trabalhando silenciosamente para tornar sua vida mais prática. Outra aplicação surpreendente é na criogenia, a ciência de trabalhar com temperaturas extremamente baixas. O neônio líquido é usado como refrigerante em sistemas que precisam atingir temperaturas próximas de 246 degrees. Isso é útil em pesquisas científicas, como em supercondutores ou experimentos com partículas, e até em tecnologias espaciais. Para te dar uma ideia, imagine o neônio como o ar-condicionado de laboratórios de ponta, mantendo tudo gelado para que cientistas possam explorar os limites da física. Não é incrível como um gás tão simples pode ser tão poderoso? O neônio também aparece em detectores de alta tecnologia. Por exemplo, ele é usado em câmaras de ionização, que ajudam a detectar radiação em equipamentos de segurança ou em pesquisas nucleares. É como se o neônio fosse um guarda invisível, ajudando a manter ambientes seguros. E, se você é estudante de química, aqui vai uma dica para facilitar o aprendizado. Quando pensar em aplicações de gases nobres, lembre que sua estabilidade química os torna perfeitos para situações onde reações indesejadas são um problema. O neônio, por ser tão calmo, é ideal para essas tarefas. Para tornar isso mais próximo do seu cotidiano, pense em um filme de ficção científica com naves espaciais ou laboratórios futuristas. Muitas vezes, aquelas luzes vermelhas ou sistemas de resfriamento que aparecem na tela são inspirados em tecnologias reais que usam neônio. E se você já se perguntou por que a química parece tão distante da sua vida, aqui está a prova de que ela está em todos os lugares. Até no brilho de um letreiro ou na precisão de um laser. Você sabia que o neônio é tão versátil que já foi testado até em lâmpadas de aviação, como as de pouso em aviões? Sua luz penetrante é perfeita para condições de baixa visibilidade. Então, da próxima vez que você estiver em uma cidade à noite, ou usando um produto tecnológico, lembre-se, o neônio pode estar ali, brilhando ou trabalhando nos bastidores. Mas, com tantas aplicações, será que o neônio tem mais segredos a revelar? No próximo capítulo, vamos mergulhar em curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Antes de continuarmos, quero saber, qual dessas aplicações do neônio te surpreendeu mais? Conta nos comentários. E, se está gostando de descobrir como a química ilumina o mundo, dê um like, compartilhe com aquele amigo que adora tecnologia e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Vamos para as curiosidades? Capítulo 4. Curiosidades surpreendentes sobre o neônio-se. Você achou que o neônio já tinha revelado todos os seus segredos? Prepare-se para se surpreender ainda mais. Esse gás nobre, que ilumina nossas cidades e está em tecnologias de ponta, também guarda histórias e fatos que parecem saídos de um filme de ficção científica. De sua presença nas estrelas até sua ligação com o universo, o neônio tem muito mais a oferecer do que apenas um brilho bonito. Vamos mergulhar em algumas curiosidades que vão fazer você olhar para esse elemento com novos olhos. E quem sabe, até contar para os amigos na próxima conversa. O neônio é uma estrela no espaço. Você sabia que o neônio é o quinto elemento mais abundante no universo? Isso mesmo. Ele é produzido em estrelas massivas durante processos de fusão nuclear, onde átomos de hélio e oxigênio se combinam para formar neônio. Quando olhamos para o céu à noite, aquelas estrelas brilhantes estão, literalmente, cheias de neônio. Para simplificar, pense nas estrelas como fornalhas cósmicas, e o neônio é um dos ingredientes que elas cozinham. Então, da próxima vez que você admirar um céu estrelado, lembre-se, o neônio está lá, conectando a química da Terra ao cosmos. Por que vermelho alaranjado? Já se perguntou por que o neônio brilha naquela cor tão característica? Tudo se resume à energia dos seus elétrons. Quando eles desistem da energia extra que absorveram,
liberam luz em um comprimento de onda específico, que nossos olhos percebem como vermelho alaranjado. Outros gases, como o argônio, emitem cores diferentes, como azul ou roxo. É como se o neônio tivesse escolhido a cor mais vibrante para se destacar na multidão. E aqui vai uma dica para estudantes. Se você acha espectroscopia confusa, imagine que cada gás tem uma impressão digital de luz. A do neônio é essa tonalidade quente que amamos. Neônio na Terra. Mais raro do que você pensa. Apesar de ser abundante no universo, o neônio é extremamente raro na atmosfera terrestre. Apenas 0,018% do ar que respiramos contém neônio. Ele é extraído do ar líquido, em um processo chamado destilação fracionada, o mesmo usado para obter oxigênio e nitrogênio. Isso significa que cada letreiro de neônio que você vê é feito com um gás super precioso. Para te dar uma ideia, é como encontrar uma agulha em um palheiro atmosférico. Esse fato sempre me faz valorizar ainda mais o brilho daqueles letreiros. Antigos. 4. Neônio em Hollywood. O neônio não é só ciência. Ele também é uma estrela da cultura pop. Filmes como Blade Runner e Drive usam letreiros de neônio para criar atmosferas futuristas e nostálgicas. Essa estética, chamada de neon noir, virou um ícone do cinema. Pense nisso. O neônio não só ilumina ruas, mas também inspira diretores a contar histórias visuais. Você já reparou como o brilho do neônio parece dar vida às cenas de filmes? É a química roubando a cena. Um equívoco comum esclarecido. Muitas pessoas acham que o neônio é perigoso porque está em tubos com eletricidade. Na verdade, o neônio é completamente seguro. Ele não é tóxico, não é inflamável e não reage com nada. O risco em letreiros de neônio vem da alta voltagem, não do gás em si. Então, se você já hesitou em tocar um letreiro por medo do neônio, relaxe. A química aqui é sua amiga. Para facilitar o entendimento, lembre-se, gases nobres como o neônio são os pacifistas da tabela periódica. Eles só querem brilhar em paz. Você sabia que o neônio já foi usado em experimentos para tentar criar novos compostos químicos? Apesar de sua fama de inativo, cientistas conseguiram formar moléculas com neônio em condições extremas, mostrando que até os gases nobres podem nos surpreender. Essas curiosidades mostram como o neônio é mais do que um letreiro. É uma ponte entre a ciência, a cultura e o universo. Mas, com tecnologias modernas como os LEDs, será que o neônio ainda tem espaço no futuro? Vamos descobrir no próximo capítulo. Antes de continuarmos, quero saber: qual dessas curiosidades te deixou mais impressionado? O neônio nas estrelas ou sua raridade na Terra? Conta nos comentários. E se está adorando essas histórias químicas, dê um like, compartilhe com aquele amigo que ama astronomia ou cinema, e se inscreva no canal para mais conteúdos brilhantes. Vamos para o último capítulo? Capítulo 5. O futuro do neônio. Ainda é relevante na era dos LEDs? Chegamos ao momento de olhar para o horizonte e perguntar: em um mundo dominado por tecnologias modernas, como os LEDs, o neônio ainda tem um lugar garantido? Se você já caminhou por uma cidade à noite e notou que muitos letreiros brilhantes agora são feitos de LEDs, pode ter se perguntado se o neônio, com seu brilho quente e nostálgico, está com os dias contados. Mas não se preocupe. A história do neônio é de resiliência, e ele ainda tem muito a oferecer. Vamos explorar como esse gás nobre está se adaptando, onde ele continua brilhando e por que ele permanece especial, mesmo na era da eficiência energética. Primeiro, vamos entender o desafio que o neônio enfrenta. Os LEDs, ou diodos emissores de luz, revolucionaram a iluminação. Eles são mais baratos, consomem menos energia e podem imitar quase qualquer cor, incluindo o vermelho alaranjado do neônio. Por isso, muitos letreiros modernos, especialmente em grandes cadeias comerciais, trocaram os tubos de neônio por LEDs. Para te dar uma ideia, um letreiro de neônio pode consumir até 10 vezes mais energia que um LED equivalente. Além disso, os LEDs são mais fáceis de manter, já que não dependem de tubos de vidro frágeis. Parece que o neônio está em desvantagem, né? Mas aqui entra um equívoco comum: achar que os LEDs substituem completamente o neônio em todos os casos. Na verdade, o neônio tem algo que os LEDs não conseguem replicar: alma. O brilho do neônio é único, com uma profundidade e calor que os LEDs, por mais avançados que sejam, ainda não igualam. Artistas, designers e donos de bares retrô sabem disso.
E é por isso que o neônio continua sendo a escolha para projetos que buscam autenticidade e impacto visual. Pense em um letreiro artesanal de uma cafeteria vintage ou em uma instalação de arte em uma galeria. O neônio traz uma sensação de nostalgia e personalidade que é difícil de imitar. É como comparar uma pintura a óleo com uma impressão digital. Ambas são bonitas, mas a primeira tem uma história viva. Além disso, o neônio ainda é indispensável em áreas onde sua precisão química é crucial. Por exemplo, os lasers de hélio-neônio continuam sendo usados em laboratórios e equipamentos de alta precisão, como em alinhamentos ópticos e pesquisas científicas. Na criogenia, o neônio líquido segue sendo um refrigerante valioso para experimentos que exigem temperaturas extremamente baixas. E, em detectores de radiação, a estabilidade do neônio o torna insubstituível. Para estudantes, aqui vai uma dica. Quando pensar no futuro da química, lembre-se que os elementos mais simples, como o neônio, muitas vezes têm papéis insubstituíveis em nichos específicos. Mas e a sustentabilidade? Essa é uma preocupação válida. Produzir neônio envolve extrair um gás raro da atmosfera, e os letreiros tradicionais consomem bastante eletricidade. No entanto, a boa notícia é que o neônio é reciclável. Os tubos podem ser reabastecidos, e muitos artesãos estão encontrando formas de tornar o neônio mais eficiente, como usando transformadores modernos. Além disso, a durabilidade do neônio, que pode durar décadas, compensa parte de seu custo energético. Imagine um letreiro de neônio em um bar que funciona desde os anos 80 sem precisar de troca. Isso é sustentabilidade à sua maneira. Você sabia que há um movimento crescente para preservar letreiros de neônio antigos? Museus como o Neon Museum, em Las Vegas, e iniciativas de restauração em cidades como Los Angeles estão mantendo viva a história do neônio, transformando-o em patrimônio cultural. Esse revival mostra que o neônio não é só um elemento químico, mas um símbolo de criatividade e inovação. No futuro, podemos esperar que ele continue em nichos artísticos e científicos, enquanto os LEDs dominam o mercado de massa. Então, o neônio está aqui para ficar? Eu diria que sim, mas com um papel mais seleto, brilhando onde a autenticidade e a precisão importam. Ele nos lembra que a química não é só sobre fórmulas, mas sobre criar conexões entre pessoas, ideias e até gerações. No próximo capítulo, ou melhor, na nossa conclusão, vamos amarrar tudo isso e deixar você com um desafio químico. Mas antes, me conta, você acha que o neônio deveria ser mais usado? Ou os LEDs são o futuro? Deixe sua opinião nos comentários. E se está amando essa jornada pela química, dê um like, compartilhe com quem adora design ou ciência e se inscreva para mais vídeos brilhantes. E aí, o que achou dessa jornada brilhante pelo mundo do neônio? Hoje, nós desvendamos os segredos de um elemento químico que vai muito além dos letreiros coloridos que encantam nossas noites. Começamos entendendo o que é o neônio. Um gás nobre que brilha com um vermelho alaranjado hipnotizante graças à dança de seus elétrons. Viajamos no tempo para descobrir como ele saiu dos laboratórios de William Ramsay e Maurice Travers, em 1898, para iluminar cidades inteiras, transformando a publicidade e a cultura urbana. Exploramos suas aplicações práticas, desde lasers em supermercados até sistemas de criogenia que resfriam experimentos espaciais. Mergulhamos em curiosidades incríveis, como sua abundância nas estrelas e sua raridade na Terra. E, por fim, refletimos sobre o futuro do neônio, que, mesmo com a ascensão dos LEDs, continua a brilhar em nichos artísticos e científicos, provando que a química sempre encontra um jeito de surpreender. Neônio nos ensina uma lição poderosa. Até os elementos mais simples da tabela periódica têm histórias ricas e impactos profundos no nosso mundo. Ele conecta a ciência ao cotidiano, a história à modernidade, e até a Terra ao cosmos. Para você, estudante, entusiasta ou curioso, espero que esse vídeo tenha mostrado como a química está em todos os lugares. No brilho de um letreiro, na precisão de um laser ou na beleza de uma obra de arte. E se alguma vez você achou a química complicada, lembre-se, cada conceito, como o brilho do neônio, pode ser entendido passo a passo, com um pouco de curiosidade e paciência. Agora, aqui vai um desafio para você. Na próxima vez que sair, à noite, procure um letreiro de neônio, um de verdade, com aquele brilho quente e único. Tire uma foto, poste nos comentários ou nas redes sociais, e marque nosso canal. Queremos ver como o neônio ilumina sua cidade. E,
Se você tem uma dúvida sobre química ou uma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe nos comentários. Quem sabe, talvez a gente explore outro elemento fascinante como o hélio, que faz balões flutuarem e estrelas brilharem. Antes de ir, não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que adora ciência, arte ou tecnologia e se inscreva no canal com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo. O neônio nos mostrou que a química é luz, é história, é vida. E nós vamos continuar trazendo mais histórias brilhantes como essa. Até a próxima, e que sua curiosidade continue iluminando o mundo.